Meus irmãos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos às comemorações dos 80 anos da nossa casa, né? E já estamos desde o início do mês. E hoje, a data mais próxima, porque no dia 19, depois da manhã, nós convidamos o nosso irmão Eduardo. Eduardo, daqui a pouco a gente fala sobre ele. É amigo da nossa casa há 40 anos. 40 anos. Ele tinha até cabelo quando ele começou aqui. Comecei a falar aqui, eu tinha 3 anos de idade. Uma fera. Aí, hoje está aí conosco. Então, é uma satisfação muito grande nós estarmos reunidos aqui nesta data tão significativa para todos nós. E, sem mais delongas, como dizia o nosso professor Boechat, nós vamos passar a palavra para a nossa Sofia. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, para reflexão, temos uma lição de número 167 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulada Na Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matrizes, nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios, que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas. Acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama. O mestre, respondendo-lhes as orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração, unido a Jesus, é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Agora, após essa belíssima página que a Sofia deu para nós vamos ter uma homenagem da nossa cidade aos 80 anos de nossa casa. Há 80 anos, uma luz foi acesa. Volta lá, volta lá.
Nossa casa está completando 80 anos. E nós jovens também fazemos parte dessa história. Este vídeo foi gravado Com o Coração cheio de gratidão. há 80 anos, quando a luz foi acesa. Ah, e nunca mais se apagou. Acima de tudo, um acolhimento fraterno, onde Yolanda Mascarenhas ficou anos e eu sou um dos acolhidos fraternalmente que desde 1990. O maior ensinamento que fica para todos nós na vida, quem passa pelo Espiritismo, é de que o Evangelho de Jesus é o nosso farol. Eu sinto confiança e paz no coração ao ver meu filho envolvido com as atividades dessa casa. Tenho a certeza de que ele está em um ambiente de luz, aprendendo a viver os ensinamentos de Jesus e a pôr amor e caridade em seus pensamentos e também em suas ações, coisas que ele vai levar para a vida toda. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Esse vídeo a gente fez com muito carinho, porque cada rosto nesse vídeo carrega uma história de amor com a nossa casa. E todos vocês que hoje estão aqui também trazem no coração uma história de amor. E nós pensamos que foi muito bom aqueles amigos terem se reunido num dia para fazer o bem. E esse bem, mãos obreiras, corações fortalecidos, se encheram de luz e fincaram os pés na alma e no amor de Cristo neste trabalho. E que venham muitos anos mais de luz, de amor, de caridade,
de amizade, de família e, sobretudo, de juventude com Jesus. Muita paz a todos. Para nós trabalhando, vou apresentar o Eduardo conforme. Então, o Eduardo já colabora com a nossa casa há mais de 40 anos, desde o início da década de 80. Conforme ele disse, ele tinha 3 anos, mas na realidade ele tinha pouco menos de 20. Tinha cabelo aqui, tudo, e hoje está um idoso. Está aí colaborando com a gente e nunca deixou de nos atender o nosso convite para a colaboração na casa. Então, o Eduardo é espírita desde 9 anos de idade, fazia parte do Centro Espírita Aureliano e hoje ele é presidente lá do Centro Espírita Aureliano. E nunca deixou de colaborar conosco. Apesar desse fim de semana, ele ficou de vir ontem para a gente conversar e hoje, mas não pôde ter visto uma atividade importantíssima que ele teve ontem e veio cedo para chegar aqui e daqui, já vai sair daqui e já vai embora. Só veio mesmo cumprir esse compromisso que ele tinha com essa casa. Então, ao Eduardo, nossa gratidão e que Jesus continue te iluminando e abençoando. Vamos agora levar nosso pensamento. Senhor Jesus, é com grande alegria que nos reunimos hoje para comemorarmos os 80 anos desta tua casa. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos de todo o coração a oportunidade que tu nos concedeste de participar deste tempo de aprendizado e que é, Senhor, uma casa que divulga o teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós te agradecemos e mantemos também um prêmio de grande gratidão aos fundadores da casa, aos milhares de companheiros que por aqui passaram trabalhando, dando a sua parcela para a construção desta instituição. Que esses irmãos, Senhor Jesus, que fundaram, que mantiveram, que construíram esta casa, que todos eles recebam a nossa gratidão e a tua recompensa. Pedimos, Jesus, para os trabalhadores atuais, que todos nós que temos a honra de colaborar nesta instituição, possamos, Senhor, ser auxiliados, porque todos temos as nossas deficiências, mas temos a boa vontade de te servir. Abençoa, Jesus amado, a nossa casa, todos os trabalhadores, todos os frequentadores, e não podemos esquecer, Senhor, os adversários, que são muitos, mas são irmãos que um dia cairão em si e participarão da caravana do Espírito de verdade. Assim, mestre amoroso, agradecido por tudo, nós damos início à nossa palestra sobre o tema escolhido, que é a loucura sobre o novo prisma, uma visão do século XIX, que será oferecida pelo nosso Eduardo. Seja conosco, Jesus, seja com Ele, agora e sempre. Graças a Deus. A palavra, então, do nosso Eduardo.
Prezados amigos, prezadas irmãs, que Deus, nosso Senhor, coadjuvado pelos bons espíritos, pelos guias que morejam, que trabalham nessa casa, possam nos prodigalizar uma manhã de festa espiritual. O Luiz falou de que chegamos na casa de Aureliano ali com os nossos 9 anos de idade. Um dia desse um rapaz espantou, porque ele tem um filhinho com 9 anos, eu perguntei, que idade tem esse garoto? Esse 9 anos. O senhor foi com essa idade que eu cheguei aqui. Eu disse, nossa, Eduardo, você está aqui desde esse tempo? E só quem milita, trabalha na casa espírita, consegue avaliar o que é a data comemorativa desta casa, dessa instituição. 80 anos, dos quais metade deles eu estou aqui com vocês. Então, quem vivencia a casa espírita, no seu dia a dia, nos seus desafios, nas suas dificuldades, nas suas grandes realizações, como nós, podemos sim avaliar o que é a preparação para esse mês, a participação de várias pessoas, o entusiasmo, a montagem daquele quadro histórico, a seleção do vídeo, tudo feito com emoção, com energia, com paixão. E isso, queridos, eu posso dizer, que conheço muito bem. A casa de Aureliano, quando fez 70 anos, aí nós pintamos, fizemos reformas, contratamos gente para tocar, uma festa. E o nosso jardinzinho na frente estava assim meio esmaecido, já as flores meio já caindo. Eu me lembro que eu fui na florária, comprei flores, isso era na véspera do aniversário de 70 anos. Eu comprei flores, plantei ali no jardinzinho e ordenei para as plantas. E trata de crescer até amanhã. Porque tinha de ficar tudo perfeito para a comemoração de 70 anos da nossa casa, que isso vai fazer então em dezembro de 92. Então quero aqui dizer a vocês da minha alegria, da minha satisfação de estar fazendo parte dessa festa. Creio mesmo que além de nós aqui encarnados, com os corações pulsantes, expectantes, na expectativa de um momento espiritual, certamente os do lado de lá, aqueles que nos precederam, eles estão aqui dispostos, ladeando-nos, de modo que a Sociedade Espírita da Verdade, ela comemora o seu aniversário, os encarnados e os desencarnados, todos aqueles amigos desta casa, os visíveis e os invisíveis, estamos todos com os corações abertos, com a alma permeável, dirigida ao Altíssimo, agradecendo a Ele a oportunidade de mais um aniversário, de mais uma comemoração, de mais uma reunião pública nesta casa bendita. Eu fiquei pensando, enquanto tratava com o Luiz a respeito da abordagem que faríamos hoje, e eu queria então convidar vocês, amigos e amigas, a viajarmos no tempo e no espaço. E vamos ali pelo ano de 1885. Vamos pousar em Paris.
a capital francesa que abrigou o trabalho de Allan Kardec, que organizou a codificação espírita, de modo que em 1885, estamos a questão de 26 anos após a morte de Kardec. Eu gostaria de mostrar a vocês um pouco daquela ambiência de Paris, a psicosfera da cidade em que trabalhou Allan Kardec. 25 anos, 26 anos depois do seu passamento. Como estava a capital do espiritismo, com essa coisa de espiritualidade? Como é que depois daquela avalanche que foi a codificação espírita, como estavam as almas naquele século XIX, final do século XIX? Como estavam essas pessoas com relação às ideias espíritas, aos fatos, aos acontecimentos espíritas? Vamos recuar um pouco mais para trás e chegamos a um prédio ali erguido no final do século XVIII. É nesse ambiente, com seus largos salões, amplas enfermarias, uma entrada vetusta de arcos, essa instituição que nasce no final do século XVIII, como um local que abrigava as loucas, as dementes de Paris, mendigas, mulheres que por qualquer disfunção eram jogadas, despojadas naqueles salões amplos, daquele que passaria a ser conhecido o Hospital de la Salpêtrière. Mas no início do século XVIII, no início do século XIX, aquele era um ambiente de depósito de mendigas, que dormiam num ambiente infestado de ratos, que lhes carcomiam os dedos dos pés e das mãos. O hospital se tornara famoso porque todos viam-no como o ambiente das loucas. E imaginavam mulheres gordalhudas, despenteadas, com seus camisolões imensos, andando por aqueles átrios, por aqueles salões, gritando, bufando, batendo com as cabeças no chão, no teto, na parede, em gestos obscenos. Essa era a visão que a sociedade parisiense tinha do Hospital de la Salpêtrière. Mas no início do século XIX, ele começou a experimentar uma nova concepção mais civilizada. Para lá se dirigiram médicos missionários, no sentido de dar uma outra abordagem à medicina. E o Hospital de la Salpêtrière agora era conduzido por esses médicos, e nada daquilo que imaginavam essas mulheres enlouquecidas, apavoradas, grunhindo e gritando pelos corredores. Para lá foram-se as mulheres não ajustadas à sociedade, ou segundo pensava-se,
uma empregada assediada durante anos e anos pelo patrão. E no dia que cede, a família sabe e a leva para ser internada no La Salpêtrière. Uma mãe que assistiu a filha jogar-se da janela matando-se, se descontrola e é levada para o hospital de La Salpêtrière. Ali já não eram mais mães, filhas, esposas. Eram criaturas estranhas. O visitante não via aquelas cenas de loucura, aquelas coisas extravagantes. Tinha de olhar com cuidado, com atenção, para ver aquelas mãos retorcidas para trás, as pálpebras batendo na velocidade das asas de uma borboleta, olhares dementados, de vez em quando um surto, um grito. E o residente então vinha com os 2 dedos, colocava na região do ovário, e aquela mulher em surto dormia e passava. Mas em 1885, o Hospital de La Salpêtrière passaria a ser conhecido no mundo inteiro, porque para lá se dirigiu um dos maiores nomes da medicina de todos os tempos, conhecido hoje como o pai da neurologia, Jean-Martin Charcot. Se nós não sabemos quem foi esse médico, basta lhes dizer que essa doença que achaca muitos dos nossos idosos hoje, o chamado mal de Parkinson, já ouviram falar? Tremores, rigidez muscular. Pois Charcot tem o seu nome em definindo os quadros, a sintomatologia do mal de Parkinson. Embora não tenha sido o inventor, foi ele quem estruturou e organizou a doença. Ela, esclerose lateral amiotrófica, já ouviram? Uma doença degenerativa em que os músculos vão perdendo o controle dos nervos e a pessoa já não consegue andar, às vezes não consegue sentar, já não consegue deglutir e morre por essa atrofia muscular. Pois Jean-Martin Charcot tem o seu nome inscrito na história da neurologia ao abordar ela e Parkinson. Famoso. Para aquele hospital afluíram os grandes residentes e os médicos da Europa inteira que conseguiam uma bolsa para participar dos trabalhos do professor Charcot. Entre eles, Sigmund Freud estudou com Charcot. As sessões eram muito competitivas. Às vezes 200, 300 médicos de fora e de Paris participavam dos trabalhos do professor, cuja especialidade agora se direcionava para a histeria, para as mulheres histéricas. Segundo o professor, se ele conseguisse levá-las a um transe hipnótico, se conseguisse fazer com que essas mulheres entrassem num sono hipnótico, isso dentro de algum tempo
lhes faria bem e poderia curá-las. De modo que o hospital agora estava cheio de mulheres, jovens, velhas, ruivas, negras, de todas as idades. E as sessões aconteciam às sextas-feiras. No meio de todos aqueles residentes e médicos formados, o professor então chamava uma paciente, portadora de histeria. Começava então a hipnose, balançando um pêndulo para lá e para cá, em movimentos rítmicos, ordenados, e a moça ia caindo em sono. Era quando ele, com uma varinha de metal, batia numa outra estrutura, dando uma nota musical, e a partir daquela nota, a mulher caía para o chão. Estava em transe. E com os olhos fechados, sob a ordem de Charcot, ele ordenava: levante a perna esquerda. E a mulher levantava. Posição de crucifixo. Posição de orar. Como um soldadinho, ele ordenava que vire sobre si mesma, e ela rodopiava em torno de si mesma. Até que começavam aquilo que ele chamava os grandes movimentos. Porque a mulher então estatelava no chão e começava a bater com o corpo da direita para a esquerda, os olhos virando, se contorcendo, grunhindo, gritando. E por último, o corpo ia subindo, ela se apoiava na ponta dos dedos e com as mãos o corpo ia se erguendo numa espécie de U invertido para desabar, fazendo um ruído surdo no ambiente, e daí a alguns instantes a mulher saía do transe. Era uma espécie de possessão demoníaca, porque em nada diferenciava aquilo de uma incorporação, em que uma entidade tomava alguém naquelas condições. O hospital então ficou famoso, porque o grande neurologista estava propondo uma terapia para cuidar de doenças mentais que acometiam as mulheres. Na sua equipe tinha uma enfermeira, filha de um médico de uma cidade distante de Paris, a enfermeira Dona Geneviève. Os seus pais católicos e a sua irmãzinha Blandine, uma menina magra, alta, muito esguia, bonita, se afeiçoou também ao catolicismo. E todos os domingos, a família da enfermeira Geneviève se dirigia para a igreja. A irmã devota, contrita, os pais também, e Geneviève, com um olhar debochado para o padre, totalmente avessa àquilo que para ela era uma panaceia. Só ia à igreja para não chocar a cidade. O pai era médico conhecido, mas nunca aderiu a religião nenhuma. Quis estudar enfermagem para cuidar dos doentes, e foi assim que Geneviève saiu de sua cidade, foi estudar em Paris, e lá encontrou o professor Charcot. Lendo nos livros do pai, ela aprendeu tanto com o médico, que
que já sabia fazer diagnósticos tão bem quanto ela. Era uma mulher rígida, desse tipo de enfermeira-chefe, que cuida de alas enormes de outras enfermeiras, e sempre firme, tinha de ser durona no meio de todas aquelas mulheres, que de vez em quando caía um surto, e ela então vinha com um pano embebido em éter ou cloroforme, levava o nariz, e a moça então voltava ao normal. Essa era a rotina da enfermeira Genevieve. E desde que soube da morte da sua irmãzinha Blandine, tão nova, tão bonita, tão clara, tão devota, lhe veio maior revolta ainda contra a religião. Nunca se afeiçoou a credo nenhum. Era eficiente, trabalhava com eficiência cuidando daquelas doentes. O hospital recebia todas essas mulheres que apresentavam um desajuste, uma disfunção, alguma coisa que os seus maridos ou que a sociedade não gostava, e jogava então ali para aquele depósito. E aquelas que lá chegavam plenamente normais, talvez pela vibração das paredes, das quais se ouviam aqueles grunhidos das loucas antigas, até que entrava lá normal, dentro de algum tempo, começava a se desequilibrar, ouvindo vozes e com comportamentos estranhos. Foi assim que esse hospital recebeu depois Eugenie, uma moça filha de uma família abastada. Quando completou seus 12 aninhos, em que naquela noite a família fazia um jantar para comemorar seus 12 anos, 2 semanas depois da morte do avô. E a família então reunida, o pai, a mãe, o irmão, a avó, e ela ali jantando, quando ela vê o avô entrar pela porta, sentar-se na poltrona e com seus 12 anos grita: vovô! Vovô! O vovô veio ao meu aniversário! A família começou a olhar para ela com olhares estranhos. E ela insistia: o vovô está ali. Não está. O seu avô morreu. Não morreu, está ali, está rindo para mim. Aprendeu Eugenie que jamais podia falar daquelas coisas com alguém. Ao longo dos anos, passeando na rua, via aquelas coisas, sentia arrepios, presenças, mas sabia que não podia falar com ninguém. Mas ao final do dia, ajoelhava-se ali na cama da avó e começava a pentear e escovar os cabelos, quando sentia primeiro o perfume do avô. Ainda sem vê-lo, percebia o perfume forte chegar no ambiente e ela estremecia. O avô chegava junto das duas e dizia: fala com ela. Fala com ela que eu estou aqui, que eu estou cuidando de vocês. A menina sabia que não podia falar. Dias e dias, o perfume, e chegava aquele homem com os cabelos para trás, bigodudo, uma calça xadrez, um pullover azul, entrava no ambiente, olhando as duas, e insistia: fala com ela.
Fala com ela que eu estou aqui. A menina nunca falou. Até que um dia, ele disse: olha, aquele camafeu que ela pensou que foi roubado, 2 anos antes a família tinha sido roubada por um empregado, e como a joia sumiu, todos achavam que havia sido levado no roubo. Ele disse: não, ele caiu lá atrás, no fundo dessa cômoda, está ali numa reentrância, no fundo da última gaveta. E a menina levanta da cama, começa a tirar as gavetas da cômoda. A avó, sem entender, diz: Eugenia, o que é isso? Ela não ouvia a voz da avó, ouviu a voz do avô que estava na sua cabeça. Não é essa, não é essa. E ela tirando gaveta por gaveta. No fim, com as mãozinhas tateando, procurando, e a avó vendo aquela cena sem entender, a menina voltada para o invisível, olhando aquelas mãozinhas tentando achar, entrou numa reentrância, mas seus dedinhos não puderam entrar naquele orifício. Pediu ao empregado um arame, fez na ponta do arame um gancho e foi ali, tateando, lá no fundo da cômoda, bate numa correntinha e puxa, e sai de lá o camafeu. Vai a avó, que está emocionada, começa a chorar. A joia que o seu marido lhe dera quando ele com 18 anos e ela com 16, antes de pedir noivado, ele fez essa joia, em que na frente era a imagem de uma senhora pegando água no lago, e atrás era uma portinhola de vidro, onde ele cortou uma mecha do seu cabelo loiro e colocou ali, como promessa de que viveriam felizes para sempre. A menina então pega o camafeu e entrega à avó, que emocionada, chorosa, pergunta: como é que você achou isso? Foi um pressentimento, vovó, não me engana. Como é que você achou essa joia ali onde estava? Eu vi tudo. E os dias vão se passando, e a menina sabe que não pode falar. Vovó, foi um pressentimento. Não, você está mentindo para mim. Até que um dia, Eugenie, passeando por uma das ruas de Paris, entra na livraria de Le Marie. Lá encontra um livro chamado Livro dos Espíritos. Leva para casa e o lê às escondidas, e começa a perceber que aquilo que ela tinha era normal, que ela não era louca, que ela podia ver os espíritos, ler o livro de Kardec inteiro. E um dia quando a avó insiste, me conta, me diz como você achou meu camafeu, ela não resiste, talvez mais confiante, porque viu que não tinha nada demais, diz para a avó: foi o vô, vó, foi o vô, ele está aqui, está dizendo para eu falar com a senhora, que ele está cuidando da senhora, foi o vô, vovó. No dia seguinte, a carruagem sai com ela, sem nada de dizer, ela, o irmão e o pai, e para em frente ao Hospital de la Salpêtrière. Ela entende, se agarra nas portas da carruagem, no casaco do irmão, mas os guardas da instituição vêm arrancando, e ela vai sendo puxada, arrancada para dentro do hospital. Lá tem um surto.
se descabela, se debate, não querendo ficar ali, implora para sair. Mas os dois lhe dão as costas e Eugenie passa a ser uma residente, uma paciente do Hospital de la Salpêtrière. Tinha essas coisas de dizer que viu os mortos, imagina, que viu os espíritos, pensa. Uma semana seguinte, foi a vez de fazer a primeira entrevista com a enfermeira-chefe, Dona Geneviève. Entraram para a sala e a enfermeira começa a fazer as primeiras perguntas. É quando então Eugenie diz: ó, Blandine está aqui. Blandine está aqui, ela é bonita, né? Alta, muito bonita, é mais jovem do que a senhora. Cada fala, a enfermeira estremecia. Nunca tinha visto aquilo. Já não conseguia mais seguir as orientações, as perguntas. E na medida que ele ia falando, ela é ruiva, né, dona Geneviève? Ela é ruiva, muito bonita. A enfermeira sentia um estremecimento e apressadamente sai do quarto e desmaia do outro lado da porta, profundamente abalada. À noite chega em casa, no seu pequeno apartamento, pega um tinteiro, pena e um papel e diz: querida mana, irmãzinha do meu coração, hoje eu não sei porquê, maninha, eu te senti mais perto de mim do que nunca. Não posso explicar ainda, mas eu vou explicar um dia. Não sei, maninha, eu senti muita falta sua, a sua irmã, que muito te ama, Geneviève. As semanas foram seguindo e uma outra entrevista. A enfermeira se aproxima, armada, segura, não queria dar confiança à moça e começam as perguntas. Em dado momento, a moça, a médica, pergunta: Dona Geneviève, a senhora acredita em espíritos? Ela diz: é por causa dessa bobagem que você está aqui. É por causa dessa fantasia, dessa loucura que você está internada. Claro que não existem espíritos. Ué, dona Geneviève, se a senhora não acredita nos espíritos, por que a senhora escreve cartas e mais cartas para a sua irmãzinha, sem nunca ter mandado? Estão todas na caixa que a senhora tem no seu quarto. A mulher tem um estremecimento, se emociona, sai do ambiente e um dia, cuidando de uma paciente numa ala, ela vê Eugenie no outro cômodo, em que uma moça se descontrola, se desequilibra, começa a gritar, começa a se debater. E Eugenie então sai de sua cama, vai junto à moça, afaga, abraça, e a dona Geneviève olhando a cena de longe, e ela ali abraçada com a menina que se debatia, começou a cantar. Eugenie começou a cantar numa voz serena, e a moça disse: oh, essa é a música que mamãe cantava para mim. A dona Geneviève viu aquela cena e teve um estremecimento, porque uma coisa era o algo, o fenômeno se dá com ela, mas ela vê ali aquilo acontecendo, sabia que a mãe da menina estava ali cantando para a filha. Não resiste.
e um dia compra o Livro dos Espíritos. E mais animada, vai a Eugenie e diz: eu quero falar com a minha irmã. Você não diz que ela está presente? Eu quero falar com a minha irmã. Combina um dia, só as duas. E lá comparece a enfermeira, trazendo velas enormes, flores, panos. E a mocinha diz: não, dona Genevieve, nada, não precisa nada disso. É só a senhora pensar em Blandini. Entraram no quarto, deixaram aquelas tralhas do lado. E começa Eugenie pedir para a irmã chegar. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e nada. A enfermeira começa a se desassossegar, começa a se mexer no quarto e pergunta: o que está havendo? Não sei, dona Genevieve. Quando a senhora está presente, Blandini vem sempre. Não sei, dona Genevieve. Meia hora. A enfermeira está antipatizada, agoniada. Anda na sala de um lado para outro. E aí? O que a gente precisa fazer para ela vir? Não sei, dona Genevieve. Ela vem quando quer e eu não sei o que está vendo. Pensa nela, dona Genevieve. 45 minutos e nada. A enfermeira reúne aquelas coisas, aquelas bugigangas, extremamente alterada e agressiva. Vai em direção à porta, farsante. Como é que eu, uma enfermeira experimentada, com todas as loucuras, pude cair na sua farsa impostora? E vai em direção à porta. Tem dificuldade de abrir, mexer na maçaneta. E lá dentro, lá do fundo, grita a médium: Blandini chegou, dona Genevieve. Blandini chegou. Mas a médium leva a mão à garganta, começa a se debater, começa a se alterar, nervosa, e diz: ela está dizendo que o seu pai caiu na cozinha, bateu com a cabeça na mesa e o sangue está correndo naquele chão preto e branco. Seu pai está sangrando, dona Genevieve. Uma noite precisou para ela chegar em casa. O trem, depois outra carruagem. À noite, viajou a noite inteira para chegar para ver o pai. Subiu as escadas pensando: como que bobagem a minha, que bobagem a minha. Mas sobe as escadas e chega naquele ambiente da cozinha. O chão era realmente um ladrilho preto e branco. Olha, mas está tudo em ordem. Uma louça, uma pouca louça lavada, emborcada sob o pano de prato, tudo em ordem. E ela começa a pensar: eu estou ficando louca também. Como é que fui dar importância, fui acreditar naquela bruxa, naquela farsante? Nada aconteceu com meu pai. E olhando o ambiente, olhando, vê uma mancha preta, era sangue dormido. Vê o sangue, corre em direção ao quarto do pai e no corredor tromba com a vizinha, que na noite anterior chegaram lá, o pai estava caído no chão. Seu pai caiu ontem à noite, estava sangrando muito. Eu então dei sopa, lavei a louça e ele está ali deitado. O coração da enfermeira não sabia se chorava a queda do pai ou se alegrava porque a irmãzinha estava cuidando do velho.
Chega junto ao pai, que já está um pouco recomposto, olha para ele e ele: por que você veio numa época que você nunca veio? Ah, papai, senti saudade. Não, você está mentindo. Papai, eu tive uma ideia de vir te ver. Não, você veio numa época diferente. Você veio... Por que você veio? Ela sabia que não podia dizer, mas já tinha lido o livro dos Espíritos. E um dia em que o pai insiste, perguntando como que ela chegou naquele dia na casa deles, ela então diz: papai, Blandine, papai, Blandine cuida de nós. E ela nos avisou. A dona Eugenie, a enfermeira dona Genevieve, quando volta ao hospital, em que viu que a cena do pai era verdade, organiza a fuga da médium, sabendo que para onde ela fosse, as pessoas teriam essa revelação de que a vida não acaba nunca. Mas quando ela fala para o pai, que foi a irmãzinha que estava cuidando deles dois, o pai a denuncia. E a enfermeira Genevieve vai ocupar um leito do hospital de La Salpêtrière. Esse é o ambiente, queridos. 26 anos após a morte de Kardec, as pessoas ainda estão divididas. Não sabe se é uma possessão demoníaca, se é um espírito se manifestando ou uma crise de histerismo. E isso se dilui. E essas confusões permanecem até hoje, 26 anos depois de Kardec. Paris, a intelectualidade, ainda não se havia rendido à realidade espiritual. Muito diferente de nós, meus irmãos, minhas irmãs. Muito diferente de nós que hoje aqui estamos comemorando os 80 anos do Estudante da Verdade. Com que alegria, com que despojamento, com que entusiasmo, cada um, segundo as suas possibilidades, trabalhou para que esse dia chegasse. Porque nós temos o Espiritismo em nós, nós temos o Espiritismo em nossas almas. E com o Espiritismo, queridos, nós começamos a saber que não somos só nós que escrevemos cartas para eles, como fazia a enfermeira Genevieve. Às vezes, eles também escrevem cartas para nós. Naquela sexta-feira, no grupo da prece, em Uberaba, o carro bonito, denunciando que se tratava de uma mulher de posses, para ali, naquele burburinho, naquela quantidade de gente que queria entrar no culto do senhor Francisco Cândido Xavier. A mulher que sai do carro está um pouco despenteada, os olhos borrados de tanto que chorou na viagem de São Paulo até Uberaba. Estava ali totalmente descompensada, e assim meio lesa foi se aproximando da entrada do Chico, da entrada do portão, e aquela multidão, à época o guarda chamava-se Chechel, era ele quem distribuía
40 fichas. Era uma fichazinha amarela que ele distribuía para 40 mães que haviam chegado mais cedo. E isso garantia que elas fossem participar da reunião do Chico lá dentro. Então ele distribuiu aquelas 40 senhas para as mães que tinham filhos desencarnados, mortos, e alguns outros poderiam entrar. Mas aquela senhora ali chega no meio daquele pessoal e diz: eu quero falar com o seu Chico Xavier. E risinhos debochados, irônicos, começam a se ouvir. E alguém diz: como assim? A senhora mora onde? A senhora mora em Marte? Como é que a senhora chega assim agora e quer falar com o Chico Xavier? Não, minha senhora, não é assim. E uma das mães diz: não, nós aqui 40, eu estou dormindo no frio de Uberaba desde a quarta-feira, minha filha. E não é a primeira vez. Muitas aqui estão há meses esperando a mensagem do filho ou da filha. A senhora chega assim? Não é assim. A mulher começa a chorar, desaba. Na madrugada de 2 dias antes, o carro conduzindo os 2 filhos numa rua de São Paulo bateu um outro e os 2, o casal, morreu. Ao receber o telefonema, ela descobriu que 3 pessoas morreram. Os 2 filhos e ela também. Foi por isso que ela foi para Uberaba, queria falar com o Chico Xavier. Não, não é assim. Não é assim que se entra, isso demora muito. Foi quando uma das mães, que havia recebido a senha, viu que aquela mulher estava tão fora de si, tão perdida, tão sofrida, foi em direção a ela e deu-lhe a ficha dizendo: toma minha ficha de hoje. Eu sei o que você está sentindo, porque o meu menino partiu e já tem tempo. Dizem os espíritas que ele ainda não tem condição de se comunicar. Mas eu venho aqui toda semana, durma 6 meses no frio, de quarta a sexta, esperando o meu menino. Mas os espíritas dizem que ele não pode se comunicar ainda. Toma essa ficha. Quem sabe a senhora não tem mais sorte do que eu. Pega a minha ficha, entra, senhora. E quando o Chechel então abre o portão, entram aquelas 40 mães sofridas, e entre elas a senhora de São Paulo, com os olhos borrados. O Chico fazia uma sessão de psicografia com o receituário do Dr. Bezerra, antes das 20 horas, numa sala contígua assim, mais ou menos. Atrás, o auditório pequeno, e ele lá, naquele ambiente, psicografava receitas de homeopatia. Dr. Bezerra, através dele, orientando medicamentos homeopáticos e alopáticos. Mas 8 horas a porta abria toda sexta-feira e o Chico vinha com 2 companheiros, assumia a mesa de trabalho e começava a sessão. Mas naquela sexta-feira, 8h10, e a porta não se abria. 8h15. E quem conhecia o ambiente, a rotina, começou a cochichar, desassossegar. Alguns começaram a se mexer nas cadeiras. 8h20. E a porta trancada. Começou um zum. Será que o Chico não tinha ido? Será que não teria sessão? Quando mais ou menos 8h30. Finalmente a porta se abre. E vem o Chico, conduzido por mais 2 amigos, e aí então senta-se à mesa, olha aquela gente que fez um silêncio, como diria o Boechat, um silêncio tumular.
sepulcral. Uma mosca que se voasse, todos ouviam, porque Chico chegou. Chico estava presente. Ele olha aquela gente, ajusta o microfone e pede desculpas. Pede desculpas pelo atraso. Mas aconteceu um fato novo naquela noite, porque ele teve de atender lá dentro, naquele ambiente, e não ali, recebendo uma comunicação. Ajeita o papel e ajusta o microfone e começa a ler a mensagem que havia recebido lá dentro. Sim, mãezinha querida, e fala o nome daquela senhora que tinha ficado lá fora, porque tinha dado a senha para a outra entrar. Mãezinha querida. E ouve-se um grito de uma mulher desesperada, que sai de lá de fora, empurrando todo mundo, passando por cima de todo mundo, e entra no centro e diz: é meu filho! É meu filho! Sim, mãezinha, sou eu. E os espíritos estão certos, mãezinha. Eu não tinha condições de dar a mensagem ainda. Mas o teu gesto de amor, em dando essa senha para aquela pobre mãe, sensibilizou esses mentores. E eles foram me buscar onde eu estava, mãezinha, para eu te dizer que o amor vale muito, que o amor de mãe é capaz de arrombar as portas do céu. Muita paz. Após essa breve e emocionante palestra do nosso que demonstra a necessidade que nós temos de estudar a doutrina para poder compreender tudo isso, que essa casa está há 80 anos exatamente divulgando a necessidade e também esse amor que, conforme ele disse, abre as portas do céu. Existem tantos casos semelhantes a esse que tocam o nosso coração. Só posso até contar um que me faz lembrar. Agora eu tive essa experiência de ir lá em Uberaba, junto com o Vena, eu e o Vena, quando a Yolandinha, filha dele, desencarnou em 67, o Vena foi meia balada e nós fomos lá. Aí, naquela época o Chico não era tão famoso, foi antes de 74, aí nós tivemos a oportunidade de ficar lá, batendo papo com o Chico até 3 horas da manhã. Naquela época era... E foi muito interessante o que a gente aprende muito. E teve um caso de um rapaz que era espírito que suicidou, um tiro no coração. E depois, tinha 6 meses, aí ele dá a manifestação lá dizendo que o suicídio dele piorou a vida dele. Ele foi influenciado por um processo obsessivo, estava sendo acolhido, estava num hospital no plano espiritual, e lá nesse hospital não conseguiam parar de sair sangue, né? No caso, o coração dele, quando ele deu um tiro no coração. Então ele estava internado.
Até que um dia chegou o médico espiritual com um tampão, assim, pôs no coração dele, aí imediatamente parou. Aí ele disse, porque antes dele encarnar, ele fez doação de órgãos, queria doação de órgãos. Quando ele suicidou, foi doada a córnea. E a pessoa que recebeu a córnea fez uma prece tão grande a Deus por estar enxergando para aquela pessoa que doou a córnea, que essa prece foi lá em cima e o adotou parou. Aí você vê qual a importância da doação de órgãos. A gente vê que a gente deve pedir isso ali, é doar órgão e vantagem para quem doa o amor. E um ato de amor, de fato, abre as portas do céu. Muito bem. É uma satisfação muito grande. Queríamos agradecer ao nosso Eduardo, Sofia, mandar você para depois dar uma olhada, a gente ainda não vira o nosso painel da história aqui na nossa casa. E nós temos o livro A Bandeira do Espiritismo, para quem ainda não pegou, será distribuído. Luiz Alfredo aí? Então agora nós vamos fazer uma homenagem à nossa casa. O nosso Luiz Alfredo vai tocar uma música. Luiz Alfredo sempre colabora conosco. Após essa beleza, que é a música clássica que nos relembra, vamos elevar nosso pensamento para agradecer a Jesus. Amoroso Jesus, estamos felizes por encerrar neste momento mais uma parte da nossa comemoração dos 80 anos da nossa casa. Sentimos a presença de antigos companheiros e companheiras que estão participando conosco deste momento de alegria e de muita felicidade para todos. Nós te agradecemos, Senhor, e te rogamos que abençoe esses amigos que aqui estão, desencarnados, que deixaram seus afazeres para comemorar conosco os 80 anos dessa tua casa. Abençoe a todos eles nesta noite. Abençoe também a nós que aqui estamos. Nosso Eduardo, a nossa Sofia, e todos, o Luiz Alfredo, a nossa mocidade e todos esses que colaboram para que a nossa casa, para que esta festividade seja realizada. Abençoe a todos, Senhor,
e a nossa gratidão a Ti por esses 80 anos. Que a Tua paz possa estar em nossos corações e possamos levar, Jesus, para os nossos lares estes fluidos benéficos que lá sentimos. Que a Tua paz esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. A esta oração, nós encerramos a nossa comemoração do dia de hoje, e tendo bênçãos para todos.